Uma alegria estar com vocês nesse curso sobre a vocação do homem, a grande vocação do homem na família, na sociedade e no céu, com a graça de Deus. Vamos chegar lá. E antes da gente verdadeiramente entrar dentro dessa reflexão a respeito qual é a nossa identidade, qual é a nossa missão, qual é a nossa vocação como homens, antes disso, eu gostaria de olhar ao redor para o que está acontecendo no mundo, né? Tem uma apologeta evangélica chamada Nancy Pearcey. Ela escreveu um livro, The Toxic War on Masculinity, How Christianity Reconciles the Sexes. Ou seja, a guerra tóxica contra a masculinidade, como o cristianismo reconcilia os sexos, né? É um livro de 2023, recente. Ela não é socióloga, psicóloga, não, ela é uma pesquisadora. E fez uma pesquisa interessante a respeito dessa guerra tóxica contra a masculinidade. E eu acho que, a não ser que você esteja chegando agora de Marte, né? Você está vendo que existe uma guerra cultural contra a masculinidade, né? Eu que não sou tão novinho assim, estou com 57, vou fazer 58 anos, já na minha adolescência, já havia essa coisa de colocar no homem um sentimento de culpa muito grande por ser homem. Homem é mau, homem é violento, homem tem que ser mais gentil, mais efeminado, né? Perder um pouco a identidade masculina. Mas de onde vem isso? Bom, vamos primeiro olhar que as coisas da minha juventude para cá se radicalizaram muito. Há 7 anos atrás, em 2018, teve uma catedrática, né, uma professora, uma doutora universitária, a doutora Susan Danuta Walters, que escreveu um artigo muito polêmico no Washington Post. E o artigo que eu estou apresentando aí para vocês, traduzido por nada mais nada menos do que o Google em pessoa, né? Por que não podemos odiar os homens? Why can't we hate men? Por que não podemos odiar os homens? E ela, com toda tranquilidade, diz, não, eu tenho que dizer para vocês, eu odeio os homens mesmo. E não somente ela odeia, ela, né, é professora de sociologia e diretora do programa de estudos de mulheres, gênero e sexualidade da Northeastern University. Quer dizer, ela odeia os homens e faz disso um ministério, entre aspas. É a vida dela, né? Infundir nas mulheres um profundo ódio pelo masculino, né? E o primeiro parágrafo do artigo dela, ela diz assim, não é Eric Schneiderman, o agora ex-procurador-geral de Nova York acusado de abuso por trás de mulheres, que me empurrou para o limite. O meu limite foi cruzado há muito tempo, antes do presidente Trump, antes de Harvey Weinstein, antes do mansplaining incels. Isso aqui é uma linguagem, ou seja, os homens involuntariamente celibatários, incels, né? Antes disso tudo, eu odeio o homem. Não são esses abusos de agora. Não. A coisa já é mais antiga. E só para não dizer que é uma coisa que está só nos Estados Unidos, vamos pegar um exemplo de uma francesa. Pauline Armange escreveu um livro chamado Moi les hommes, je les déteste. Ao pé da letra, isso aqui é uma construção bem francesa, intraduzível para o português, né?
Os homens, eu os detesto. Moi les hommes, je les déteste. Foi traduzido para o inglês e para outras línguas como I hate men. Eu odeio os homens. Bom, então a partir disso se criou um conceito. Por que é que elas odeiam os homens? Por quê? Porque existe a tal da masculinidade tóxica. Não é? E se você vai ver a história da masculinidade tóxica, você termina enxergando que no fundo, se elas não têm razão, parece que elas têm razões. Por quê? Vejam esta manchete de O Globo. O retorno do macho alfa. Como a masculinidade tóxica tem ganhado impulso na web e influenciado jovens. A famosa história do Andrew Tate, né? Que faz isso, né? Ele foi inclusive indiciado na Romênia por essa história de ficar incitando o ódio contra mulheres. Ou seja, existem de fato homens que incitam ódio contra a mulher. Bom, então não tem só, né? Não tem só mulher que incita o ódio contra o homem. Tem homem que incita o ódio contra a mulher. E isso também tem muitos homens que estão dizendo, não, mas nós temos razão de fazer alguma coisa. As mulheres estão fazendo esse feminismo louco, querendo efeminar os homens, nós temos que reagir. Um artigo da BBC News Brasil diz: por dentro da machosfera, onde homens debatem a reação ao feminismo e falam de técnicas de sedução. O que é a machosfera, né? Manosphere, em inglês. É essa coisa que se criou na internet dos homens que vão criando vários subgrupos. Um desses subgrupos são os chamados incels, né? Os celibatários involuntários. Ou seja, homens que se sentem completamente numa situação de rejeição da mulher, gostam da mulher para o sexo, não se casam, são, aspas, celibatários, que isso não é celibato, não é evidente, mas eles fazem sexo, só que não se casam, não querem casar, e odeiam essa história de ter que se submeter a uma mulher e se submeter a um casamento. Não é? Então vocês vejam que a guerra está armada. A guerra está feita. Então, de um lado, as mulheres odeiam os homens, do outro lado, os homens odeiam as mulheres. Pronto, e aí? O que é que nós vamos ter? A Terceira Guerra Mundial? Não somente. De onde vem isso? Que é o mais importante para nós. Então, vejam que nós precisamos ter um conceito de masculinidade muito claro, e é isso que eu gostaria de transmitir para vocês, porque na internet tem muita pregação de masculinidade, ok? Deixe crescer a barba, se vista de lenhador, né? Vá para a academia, use testosterona. E isso é ser homem. Essa pregação de internet, mas isso é um homem? Já digo desde o início. Mas quem nunca viu Jesus sabe o que é um homem? Assim como quem nunca viu Nossa Senhora sabe o que é uma mulher? Nós estamos aprisionados na testosterona, é isso ser homem? Então, se é assim, qualquer homem trans é tão homem quanto nós, é só injetar a testosterona, criar barba, pronto. Não é isso que é homem? Não é a testosterona?
Bom, mas talvez homem seja outra coisa. Então, para nós não entrarmos logo em conceitos assim muito abstratos, para sermos bem claros, vamos colocar uma coisa que aconteceu em 2018. Um senhor chamado Ian David Long, 28 anos de idade, era um ex-fuzileiro naval, né? Ele abandonou a faculdade, estava desempregado, divorciado, morando na casa da mãe. Por falta de ter o que fazer, entre aspas, né, isso é ironia, ele entrou num bar, vestido de preto, puxou o capuz na cabeça, jogou granadas de fumaça na multidão, sacou a pistola com mira laser e começou a matar pessoas. Isso aconteceu na Califórnia. O nome do bar, curioso, era Borderline. Ele sabia que o bar, uma vez por semana, tinha uma noite dedicada a estudantes universitários, ele sabia que ia ter muito jovem, ele começou a matar pessoas lá dentro do bar. Mas não tinha só ele dentro do bar. Tem, por exemplo, não tinha só esse tipo de homem. Tinha um outro rapaz, de 20 anos de idade, chamado Matt Wennerstorm. O que aconteceu? Assim que começaram os tiros, né, ele, com mais 7 outros rapazes, começaram a empurrar pessoas para debaixo da mesa e começaram a colocar o corpo deles como escudo para que as pessoas não fossem atingidas. Homens que estavam num bar. Um rapaz com seu boné para trás, com a sua cara de menino, tomou a iniciativa de se colocar lá. E isso não é uma coisa contada por ele, que ele deu entrevista depois. Os repórteres, quando souberam do acontecimento, foram lá atrás dele para saber por que ele tinha feito aquilo. Uma mulher que estava comemorando o seu aniversário no bar naquela noite disse literalmente para os repórteres, foi ela quem narrou pela primeira vez o que tinha acontecido. Havia vários homens que se ajoelharam e praticamente bloquearam todos nós de costas para o atirador, prontos para levar um tiro por qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Por que o Matt Wennerstorm fez isto? Bom, vamos entrevistá-lo, não é? Ele disse claramente para os repórteres: estou aqui para proteger os meus amigos, minha família, meus semelhantes. Eu sei para onde eu vou se morrer, então eu não estava preocupado. O Matt Wennerstorm é cristão, não é católico, né? Infelizmente ele morreu 4 anos depois num acidente de moto bobo, né? E toda a comunidade chorou a morte dele, porque era realmente um homem fantástico, um cristão que realmente tinha isso, vivia isso que ele disse para os repórteres, né? Ou seja, ele aproveitou o momento quando o atirador parou para recarregar a arma, né? Que estavam lá barrando as pessoas e fazendo um escudo humano. Na hora que o cara parou para recarregar, né? Ele então e seus amigos jogaram bancos pela janela para quebrar as janelas e ajudar as pessoas a saírem. E não somente ele
ajudou as pessoas a saírem. Quando as pessoas saíram, eles voltaram para o bar para ajudar mais pessoas. Então, quando a gente fala de eu odeio o homem, eu odeio a masculinidade, ou não, eu sou homem, eu gosto da minha masculinidade, qual das duas masculinidades nós estamos falando? Nós estamos falando de quê? Quando nós falamos de masculinidade. Entenderam que perguntar o que é um homem, o que é a masculinidade, não é uma pergunta ociosa. Todo mundo sabe o que é um homem. É óbvio que a gente sabe o que é um homem, mas nós sabemos o que é um homem? Diante de duas atitudes de dois homens tão diferentes, um louco, frustrado, que usa sua masculinidade, sua agressividade, sua experiência de fuzileiro naval, Marine, casa, divorcia, sai, fica frustrado na casa da mãe. Ele era um incel, ou seja, um celibatário involuntário. Ninguém duvida que no assassino Ian David Long, ninguém duvida que nele tinha testosterona, né? Tinha agressividade saindo pelos poros. Então, quando a gente diz que odeia a masculinidade ou ama a masculinidade, o que é que nós estamos dizendo? Entenderam, então, que nós temos que fazer muito claramente a pergunta: o que é um homem? Porque essa coisa indefinida, simplesmente porque o sujeito tem os órgãos genitais masculinos, porque tem barba, porque tem todo o fenótipo exterior de homem, então ele já é um homem, é isso que é homem? O que é um homem? Um sociólogo liberal, não é conservador não, o Dr. Michael Kimmel, em 2018 estava fazendo uma entrevista lá nas Agulhas Negras dos Estados Unidos, né? Academia de West Point. E ele entrevistando os cadetes de West Point, perguntou para eles: o que é que significa ser um bom homem? Ou seja, imagine seu funeral, você morreu, ok? E aí as pessoas dizem: esse era um homem bom. O que é que isso significa? Todos eles, diante da resposta a respeito do funeral, os cadetes todos responderam: é um homem bom. Significa integridade, honra, responsabilidade, ser um bom provedor, ser um protetor, fazer a coisa certa, colocar os outros em primeiro lugar, fazer sacrifício, ser atencioso, lutar pelos indefesos. Beleza. Resposta, né? De o que é um homem. Mas aí o sociólogo, na mesma palestra, chegou e disse: tá, tudo bem. Perguntei para vocês o que é um bom homem. Mas e se eu perguntasse para você o que é um homem de verdade? Se eu dissesse assim: pô, cara, seja um homem de verdade. O que é um homem de verdade? Ah, bom, aí é outra coisa. O que é um homem? A real man, em inglês. Homem de verdade eu traduzi como real man, traduzi como homem de verdade. There's a good man e a real man. O que é um homem bom e o que é um homem de verdade? Ah, bom, homem de verdade não. Homem de verdade não chora, homem de verdade é forte, homem de verdade não mostra seus sentimentos, aguenta a dor, segura firme.
tem poder, agressividade, ele alcança vitória, é combativo, busca prosperidade, ganhar nos negócios, ser rico, produtivo e, claro, tem que agarrar a mulherada. Isso é homem de verdade. Então vejam que perguntar o que é um homem para as pessoas, nós vamos encontrar as mesmas pessoas. Vão dar duas respostas diferentes, porque a confusão está na nossa cabeça. Não é assim que tem, não, tem um grupo da população que acha que homem é isso. E outro grupo que acha que homem é aquilo. Entendeu? Um que tem uma visão virtuosa de homem e outro que tem uma visão barbárica de homem. Não! Nós, homens, temos dentro de nós esses dois conceitos amarrados. Dá para notar isso? Que dependendo do momento, você está na frente do padre, ser homem é outra coisa, né? Nossa, aí virtude, beleza. Mas é só abrir uma lata de cerveja no bar que ser homem vira outra coisa. Depende de quem você está acompanhado. Quem são os valores das pessoas que estão ouvindo você. Se o que é esperado de você ser homem, eu gosto de mulher. Não, homem tem que ser assim. Tá bom, e homem vira outra coisa, né? Então, nós temos que ver que existem dois conceitos. A gente usa esses dois conceitos, masculinidade e virilidade, de forma como se fossem sinônimos. E eu vou usar também, durante esse curso, vou usar masculinidade, virilidade, tanto faz. Mas se nós quiséssemos ser etimologicamente mais precisos, nós diríamos que masculinidade é um dado da biologia e virilidade é uma coisa da virtude. O que é masculinidade, biologicamente falando? Uma série de fatores próprios da característica masculina, como por exemplo, a testosterona, que é o principal escultor do cérebro masculino, já desde a 8ª, 10ª semana, dentro do ventre da mãe. Todo embrião começa como menina, até que de repente dá uma injeção de testosterona por causa da formação dos testículos. Na 8ª semana, e aquele tsunami de testosterona no embrião, dentro do ventre da mãe, faz com que o cérebro do menino comece a se desenvolver de outra maneira. A testosterona influencia o desenvolvimento dos músculos, faz com que a nossa voz seja mais grave e põe outras características sexuais secundárias, como barba, pelos, etc. Também o próprio formato do corpo. Na força da parte superior do corpo, os homens têm em média 75% mais massa muscular e 90% mais força do que as mulheres. Os homens têm mais densidade óssea, eles têm músculo de contração mais rápida, então por isso é muito injusto um homem competir com a mulher em esporte. Os músculos do homem têm músculos específicos que são de contração mais rápida, que permite que o homem reaja mais rapidamente do que a mulher. Estamos falando aqui da média, evidente que pode ter uma mulher que seja, mas estatisticamente falando, as mulheres vão perder. E é evidente, a testosterona está ligada ao aumento de agressividade. Essa semana, eu não estava seguindo as notícias, mas um amigo me disse que houve vários casos alardeados pela mídia de feminicídio
casos cruéis, agressivos, horrorosos, né? Aí você vai ver quem que está fazendo isso é o pessoal. Não estou colocando a culpa em quem vai para academia não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é que existem certas modinhas que, se a gente não cuidar da modinha, ela vira uma tragédia. É o pessoal de academia usando não somente anabolizante, mas repondo testosterona. Muito cuidado com essa história de reposição de testosterona. Às vezes é necessária, tá? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que não. Mas cuidado, porque existe uma mudança comportamental. A testosterona é o hormônio da agressividade. Que pode ser uma agressividade boa, quando você defende sua família. Mas precisa ter um homem de virtude manuseando a máquina, né? Você entende? Então, o que é masculinidade? Masculinidade, poderíamos dizer que é mais biologia. E o que é virilidade? Ah, bom. Virilidade vem de vir, e é dessa palavra vir que vem também virtus, virtude. É a mesma origem. Ou seja, virtudes de homem. Para não ficar dando aqui aulas teóricas, tem, por exemplo, o caso do sargento Robert Huff e do cabo Patrick O'Rourke, que resgataram uma criança afegã nas águas de uma enchente no dia 28 de julho de 2010. Nesse caso, então, a virilidade implica autocontrole, consciência, coragem moral, destemido cumprimento do dever diante da adversidade, firme determinação de fazer o que é certo, e fazer o que é certo porque é agradável a Deus, sem levar em conta o respeito humano, a convivência ou a popularidade. Uma adesão firme aos princípios e convicções religiosas de alguém. Em uma palavra, é um caráter cristão honesto. A gente se pergunta se está definindo somente um homem ou também uma mulher honesta. Mas seja como for, quando nós falamos de virilidade no sentido de virtude, estamos falando de outra coisa. Então aqui, essa nossa primeira aula é simplesmente para colocar a pergunta. É uma aula de pergunta, mas nós sabemos mesmo que é homem. Porque nós todos, hoje nos sentamos aqui bem convictos de que nós sabíamos que aqui era um homem. Então se a gente sabe que aqui é um homem, o curso torna-se ocioso, inútil. Não, eu sei que aqui é um homem. Tá bom? Mas sabe mesmo? Sabe mesmo? E é sobre isso então que nós gostaríamos de tratar nas próximas aulas. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.